Seja muito bem-vindo a esse programa, o programa Sementes, que é uma iniciativa, é trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco todas as quintas-feiras na nossa FEAL TV. E então, vamos plantar mais um grão em nossa vida? Vamos à semente de hoje? E a semente de hoje, dia 20 de junho de 2024, nos diz assim: santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. A semente de hoje, ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Chico Xavier e de autoria de Emmanuel, e ela é um pequeno extrato do capítulo 20, intitulado O Companheiro. Você já agradeceu pelos amigos na vida que compartilham a estrada contigo? Será que a gente já parou para agradecer a Deus pela oportunidade de muitas vezes conviver com pessoas da qual nos auxiliam, nos ajudam, que estão sempre ao nosso lado? Será que a gente já parou para refletir na importância dessas pessoas na nossa vida, nesses nossos irmãos de caminhada? Muitas vezes a vida é tão difícil, não é verdade? Muitas vezes a gente passa por dificuldades, muitas vezes a gente sente necessidade de compartilhar um pouco as nossas dores, as nossas dificuldades. Quantas vezes a gente não necessita de um conselho, de um amigo, de alguém que nos estenda a mão? E para isso Deus permite que irmãos compartilhem conosco dessa caminhada, que muitas vezes é complicada, mas é bela e necessária para o nosso processo de evolução. Então, no mundo, esses nossos irmãos, e é para esse lado que essa mensagem de Emmanuel me trouxe nessa reflexão, essa importância desses nossos irmãos em vários aspectos da nossa vida, né? Em vários momentos da nossa vida. E se tratando de doutrina espírita, nós precisamos reconhecer que esses laços que Jesus tem santificado, né? Esses laços que Jesus tem abençoado, né? Que visam promover o bem de nossa alma, de que visam promover o bem de todos aqueles que nos cercam, têm uma finalidade muito útil e nos auxiliam bastante. Nos auxiliam, por exemplo, na nossa evolução espiritual. Uma vez que os laços de amizade, eles são instrumentos muito importantes para a evolução do nosso espírito. Você já parou para pensar como seria difícil evoluir se a gente não tivesse aqueles que estão junto conosco, aqueles que nos dão oportunidades todos os dias de aprendizados diferentes, porque eles têm vivências diferentes, processos educativos diversos, aqueles que nos propiciam a oportunidade de exercitar dentro de nós o perdão, uma vez que a base desses laços de amizade são constituídas pelo amor. Então, muitas vezes nos defrontamos porque vivemos um mundo de imperfeições. Nós vamos observar entre aqueles que nos são próximos irmãos que também são imperfeitos, irmãos que vão se equivocar conosco e que vão nos dar, a partir daí, a oportunidade de exercitar esse perdão. Em suma, eles são essenciais para esse processo de crescimento pessoal. Seria mais difícil se a gente fizesse isso sozinho, não é verdade? Mas os nossos irmãos, né? Esses nossos irmãos de caminhada, eles também nos fornecem apoio e consolo. Porque muitas vezes a vida não é feita apenas de risos e de momentos de alegria. Muitas vezes nós estamos carentes de apoio emocional, de apoio espiritual. E esses nossos irmãos são fontes desse consolo, são fontes de encorajamento para que a gente, entendendo que não estamos sós no mundo, possamos enfrentar as tempestades de maneira mais corajosa, superar os desafios, superar as dificuldades que são
inerentes à existência material. Ele é em se tratando particularmente no mundo em que ainda vivemos de provas e expiações, e que necessariamente vamos precisar passar pela seara das provas, pela seara das dores, como processo de educação do nosso espírito. Esses nossos irmãos também nos levam à reflexão, né, desse princípio central da reencarnação. Uma vez que, se abraçamos a doutrina espírita e adquirimos essa convicção na reencarnação, nas múltiplas existências que Deus vai nos dando para que nós possamos edificar dentro de nós os valores, os caracteres necessários para nos tornar perfeitos e nos apresentarmos diante dele, necessariamente temos que reconhecer que, no transcorrer dessas múltiplas oportunidades, vão cruzar os nossos caminhos outros espíritos que compartilham da nossa dor, outros espíritos que têm vivências que podem nos auxiliar no nosso processo, ou espíritos que se afinizam conosco, com o nosso ideal, com a caminhada similar, parecida, e esses irmãos acabam abraçando-se e caminhando de mãos dadas ante os desafios do mundo material. Então, eles são cruciais também para nos auxiliar nessa caminhada. Entendendo a reencarnação, sabemos que no mundo, ao construir laços, há laços de amor verdadeiro, laços de amor sincero, eles se tornam perenes, porque esses irmãos, eles vão nos acompanhar para além dessa vida e vão seguir nos auxiliando nos transcorrer das vidas futuras. Isso acontece com os nossos amigos atuais, aquelas afinidades que, vez por outra, nós encontramos no caminho e que parece que são pessoas que fazem parte da nossa família e muitas vezes fazem da nossa família espiritual. E quando a gente consegue construir esse laço aqui com um novo irmão, ele vai também ingressar nessa grande família, cujo princípio é o princípio de amor fraternal que Jesus nos trouxe. Esse princípio de amor, de caridade, que envolve cuidado, de olhar para o outro e sentir necessidade de cuidar no momento em que ele necessitar, no sentido de ter empatia para com as suas dores, no sentido de ajudar pelo simples fato do amor e não com nenhum interesse, pelo simples fato de contarmos com ajuda mútua. Então, amor e caridade nesse processo, ele é fundamental e importante. Mas as amizades do mundo também servem para nos auxiliar nesse processo de transformação pessoal. Uma vez que os nossos amigos, as nossas amizades, elas podem servir como espelhos, refletindo os aspectos positivos e os aspectos negativos da nossa personalidade. Então, através dessa convivência, através da interação com esses amigos, nós naturalmente somos levados a refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, nos auxiliando a promover o autoconhecimento e os aspectos, que nós precisamos transformar, auxiliando nessa transformação pessoal. Nós também não sabemos, nós desconhecemos quem são esses irmãos, e muitas vezes eles podem estar vinculados a nós com o objetivo de nos auxiliar no cumprimento da nossa missão pessoal ou de uma missão coletiva. Então a gente não sabe os caminhos que nós percorremos lá no passado, não sabemos os compromissos que assumimos no presente momento. Então nos cabe apenas amar com sinceridade, auxiliar com sinceridade e agradecer a Deus pela oportunidade do convívio com esses nossos irmãos queridos que compartilham da nossa estrada. Você já agradeceu a Deus pelo amigo que compartilha com você essa estrada de evolução? Então que a gente possa agradecer a Ele. Por hoje foi isso, meus queridos irmãos.
Mas antes de me despedir, eu gostaria de lembrar que o programa Sementes ele é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores do Departamento de Comunicação da FEAL. A gente aqui dá voz e dá rosto ao programa, mas por trás existem trabalhadores que desenvolvem tarefas diversas de divulgação, de arte, enfim. As artes, falando nelas, contendo as sementes, elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da FEAL. Por isso, sigam lá no Instagram, o @feal.oficial, e também no Facebook nós temos a fanpage FEE Alagoas. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo, de compartilhar com outras pessoas e de se inscrever aqui no canal da FEAL TV para receber mais conteúdos espíritas. Por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.